inclusive, do programa Ministério do Povo, que começa às 9. Mas a comitiva, o ex-presidente viaja, já daqui a pouco, deixa a capital alagoana por volta das 8h40 e nos atende aqui na nossa programação da Rádio Gazeta de Alagoas. Bom dia, Rogério Costa. Bom dia, Wagner, bom dia a todos os ouvintes do Gazeta Amanhã. Pois é, o presidente Lula, ex-presidente Lula, está na linha conosco, gostaria de cumprimentá-lo. Enfim, presidente, bom dia. Bom dia, Rogério Costa, bom dia, ouvinte do programa Ministério do Povo, bom dia, ouvinte da Rádio Gazeta M. Estou à disposição, Rogério. Muito obrigado, presidente. Como é que o senhor tem avaliado esse retorno ao Nordeste? O que é que o senhor tem sentido das pessoas que tem encontrado, por onde o senhor tem andado? E, em particular, a sua passagem, a passagem da caravana por Alagoas, lhe traz algum sentimento em especial? Ora, me traz porque essa viagem tem como objetivo me reencontrar com o povo brasileiro, que durante o tempo em que eu governei esse país, o Nordeste teve uma ascensão muito grande. Os mais pobres ficaram menos pobres, ou seja, as pessoas cresceram economicamente. O Nordeste cresceu economicamente, o Nordeste cresceu do ponto de vista de investimento em educação, saúde, universidades. Aí eu quero ver como é que está o Nordeste agora, depois desse desmonte que o governo federal está fazendo no Brasil. Porque não existe possibilidade de falar que eles estão fazendo reforma. Eles estão desestruturando e quase que implodindo as coisas que o povo tinha conquistado e que socialmente fazia o povo viver uma vida melhor. Eu vou terminar essa caravana no Maranhão no dia 6. E aqui em Alagoas eu sinceramente fiquei muito feliz porque o encontro na universidade foi extraordinário, o encontro em Penedo foi excepcional e o encontro aqui ontem à tarde em Maceió com o movimento social, todos os movimentos sociais, foi uma coisa excepcional porque demonstra que houve uma evolução política na sociedade nordestina e o Nordeste não quer outra vez aparecer nas páginas de jornais pela mortalidade infantil, pela desnutrição, pelo analfabetismo, pela seca. Ou seja, é preciso que o Nordeste comece a aparecer na imprensa pelas coisas positivas que o Nordeste é capaz de produzir. Então eu saio de Alagoas muito feliz, Rogério, na expectativa de que tem um povo ascendente politicamente que não vai permitir, sabe, que esse país volte ao que era antes da gente chegar na presidência em 2003. Aliás, presidente, sobre o Arapiraca, o evento de ontem, eu considero até um assunto delicado, um reitor ameaçado de morte por lhe conceder um título, brasileiros nas redes sociais incitando ódio, intolerância e violência. Enfim, o senhor não receia enfrentar multidões nesse momento tão delicado que o país atravessa? Não porque eu acho que é importante ter gente com credibilidade para conversar com o povo. Desde a eleição de 2014, ou melhor, até com aquela manifestação de 2013, começou a surgir uma coisa de ódio na sociedade, de intolerância, de muita impaciência da sociedade. E eu acho que nós temos que trabalhar para distensionar a sociedade brasileira, porque com ódio ninguém faz nada, com guerra ninguém faz nada. Você está lembrado que na campanha de 2006 eu dizia que a urna não é lugar para você depositar ódio. A urna é lugar para você depositar esperança. E eu trabalho com essa ideia de conversar com o povo, mostrar que ao invés de a gente ficar xingando outras pessoas, a gente tem que trabalhar para melhorar o nível daqueles que vão ser eleitos daqui para frente. E ao mesmo tempo a gente começar a colocar, sabe, na cabeça do povo a certeza que esse país pode se recuperar, pode voltar a crescer, pode voltar a gerar emprego, pode voltar a gerar um otimismo na cabeça da sociedade brasileira e muita esperança. É com isso que eu trabalho, é por isso que eu estou viajando e a recepção até agora tem sido excepcional, Rogério. Eu, sinceramente, às vezes fico emocionado de ver o carinho que o povo nordestino tem comigo. Presidente, no Brasil tem crescido um sentimento de descrença nos políticos, nos partidos e nas instituições. Há também uma confusão no sistema de governo atual que se diz semipresidencialista ou é semiparlamentarista, enfim. Na sua opinião, a república presidencialista sobrevive?
Olha, ela sobrevive toda vez que você consultar a sociedade brasileira. É importante lembrar que no Brasil já tivemos 2 plebiscitos para discutir o sistema de governo e nos 2 o presidencialismo ganhou as eleições. Olha, aqueles que estão defendendo o parlamentarismo, na verdade, estão defendendo um rearranjo político para ver se perpetua no governo. Nós não temos um governo semi-parlamentarista, semi-presidencialista. Na verdade, Rogério, nós hoje não temos governo. Nós temos um cidadão que deu um golpe de Estado, através do Congresso Nacional, caçou 54 milhões de votos do povo brasileiro e está lá tentando mostrar a sua incapacidade de governar o país. Ou seja, ele agora está anunciando mais corte no orçamento, significa mais arrojo, significa menos investimento, significa mais desemprego, significa efetivamente que o Brasil vai continuar, sabe, comendo o pão que o diabo amassou. Eu estou convencido que um país que tem um mercado interno de 204 milhões de habitantes, que tem um povo ávido por comprar alguma coisa, se você estabelece uma política de investimento por conta do Estado, você poderia até, num determinado momento, aumentar a sua dívida interna, desde que a dívida fosse contraída para você investir apenas em obras de infraestrutura para gerar desemprego, seja na cidade fazendo saneamento básico, seja fazendo uma estrada, uma ferrovia, e você fazer o PIB voltar a crescer, a dívida vai diminuir, vai gerar emprego, vai gerar salário, vai gerar consumo e a roda gigante da economia começa a rodar, mesmo que lentamente, e vai pegando velocidade até a gente fazer o que aconteceu em 2009 e 2010. Não é possível, não é explicável economicamente o Brasil está na situação que está. Mas está diminuindo as exportações, não tem problema. É sempre muito bom exportar. Mas um país que tem um mercado interno do tamanho do Brasil, primeiro precisa utilizar todo o potencial do seu mercado interno para depois começar a chorar. Eu falo isso com conhecimento de causa, Rogério, porque foi exatamente no meu governo que a gente atingiu o maior fluxo na balança comercial, ou seja, entre exportação e 2 bilhões de dólares foi o máximo. Nós conseguimos fazer quase 400 bilhões de dólares de reserva, numa demonstração de que esse país tem potencial. Agora é preciso que tenha alguém que tenha credibilidade na sociedade, que quando falar a sociedade compreenda e a sociedade siga aquela orientação e ao mesmo tempo ter credibilidade junto aos investidores. Se a pessoa não tem credibilidade na sociedade, não tem credibilidade junto aos investidores e não toma medida econômica que possa mostrar que é possível o país avançar, acha que a culpa do problema econômico é da Previdência Social, se esquecendo que entre 2004 e 2014, Rogério, a Previdência foi superavitária no Brasil. Sabe por quê? Porque foi gerado 22 milhões de empregos com carteira profissional assinada, porque foram formalizados 6 milhões de microempreendedores individuais, porque o salário mínimo aumentou durante 12 anos consecutivos, porque o salário das categorias organizadas aumentava. Então o que acontecia? Na hora que você gera emprego, gera aumento de salário, gera renda, a Previdência arrecada mais e acabou o déficit da Previdência. E me parece que as pessoas que estão governando o Brasil não têm dimensão da importância da aposentadoria rural na maioria das cidades pequenas desse país. É essa aposentadoria que gera o comércio, que vira o comércio, que movimenta a economia da cidade, e você não pode simplesmente propor e acabar uma aposentadoria dessa ou diminuir o já baixo salário que o trabalhador recebe. Então, Rogério, nós vivemos uma situação, sabe, que até justifica o mau humor da sociedade. Mas eu acho que com mau humor a gente não resolve nada, é preciso a gente construir um clima de harmonia. Eu não diria um clima só de entendimento, um clima de compreensão. Sabe, ontem jogou Botafogo e Flamengo, o Botafogo perdeu, não é por isso que hoje flamenguistas e botafoguenses estão fazendo guerra nas ruas do Rio de Janeiro. Não, cada um vai para casa, se consola, fica torcendo para o seu time ganhar na outra. É assim que é a política também. É assim que nós fazemos a política. Lamentavelmente, a campanha de 2014 não foi uma campanha política, foi um show de transmissão de ódio, de intolerância. E isso perdura até agora, meu caro.
Até então, o senhor é líder nas pesquisas. Como alcançar uma vitória diante de uma candidatura em 2018? Como aglutinar uma nova coalização partidária para alcançar esse objetivo? É inevitável, presidente, formar alianças que não são unânimes dentre os seus apoiadores? Olha, nunca tem aliança unânime, Rogério. Nunca. Nunca. Por que você faz aliança? Porque você precisa construir uma maioria que te dê votos para você ganhar e depois você tem que construir uma maioria dentro do Congresso Nacional para você governar. Quem disser que não vai fazer isso está mentindo. Você começou o programa dizendo que a classe política está desacreditada. Rogério, vamos ter consciência para a gente contribuir e politizar o povo no seguinte. O Congresso Nacional que nós temos hoje é o comportamento do povo brasileiro na eleição de 2014. Quando as pessoas foram para a urna depositar o seu voto, a urna pariu esse Congresso. Então não dá para dizer que o Congresso não presta, porque o Congresso é a cara da sociedade brasileira no dia da eleição. Ou seja, quem planta vento, colhe tempestade. Então o que está acontecendo com esse Congresso é que ele foi resultado de um clima de ódio, de um clima de intolerância, de um clima de xingamento, de que a Dilma era responsável por toda a desgraça do Brasil. E as pessoas estão percebendo que não era a Dilma. A desgraça está acontecendo agora. Ainda ontem eu ouvi dizer que vão vender a Eletrobras, uma empresa que já teve um investimento de 400 bilhões, vão vender por 20 bilhões. E acha que é o máximo fazer isso. Ou seja, estão preparando para vender ativos da Petrobras, uma empresa que é o grande passaporte do futuro desse país. Então veja, se um governo não tem competência, não tem capacidade de pensar e propor à sociedade medidas capazes de retomar o crescimento e vai apenas ficar vendendo o que tem, é como um trabalhador. O trabalhador casa, sabe, daqui a pouco ele fica desempregado, ao invés de ele procurar um bico, fazer qualquer coisa, trabalhar, fazer qualquer coisa para levar o dinheiro para casa, ele fica sentado reclamando e fala, vou vender a televisão, vou vender a geladeira, vou vender a cama, vou vender o guarda-roupa. Ora, assim esse cidadão não vai para frente. O Brasil não tem que ficar de quatro como o Brasil está. O Brasil precisa levantar a cabeça, sabe, dizer ao povo o que quer e começar a fazer. E é por isso que eu acho que nas eleições de 2018, Rogério, eu estou muito tranquilo. Primeiro porque eu não sei se sou candidato, eu não sei se o partido quer que eu seja candidato, eu não sei se eu vou ser julgado, sabe, eu não tenho noção. O que eu sei é o seguinte, qualquer que seja a circunstância, eu quero ter muita autoridade junto ao povo brasileiro para interferir positivamente no processo político brasileiro, porque não é possível. Quem está falando com você, Rogério, é um pernambucano que não tem diploma universitário, é um torneiro mecânico que provou que esse país pode ser um baita de um país. Esse país pode ser respeitado no mundo inteiro e esse país pode ser respeitado pelo seu povo. É por isso que depois de 8 anos de governo, eu saí com 87% de bom e ótimo. Era porque eu conversava com o povo, eu ouvia o povo, eu consultava o povo, eu fazia muitas coisas que o povo queria. Eu fiz 74 conferências nacionais para decidir as políticas públicas desse país. Eu visitava e viajava para visitar até fábrica de palito de fósforo, ou seja, porque eu queria dar exemplo de que o Brasil era grande. E aí uma coisa que eu provei e me orgulho foi o Nordeste brasileiro. O Nordeste brasileiro com quase 1.300.000 cisternas, o Nordeste brasileiro com a água do Rio São Francisco indo para Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará e uma parte de Pernambuco. E agora nós vamos começar, eu estou pensando inclusive, Rogério, fazer uma outra caravana lá para o começo do ano que vem, que eu quero visitar todas as nascentes do Rio de Janeiro, do Rio São Francisco, principalmente dos principais afluentes, que a irresponsabilidade de alguns fazendeiros e de alguns governos estaduais que não cuidaram, estão permitindo que o rio seja assoreado e que tenha menos água do que já teve em outros momentos. É por irresponsabilidade do homem, de muitos empresários que desmataram, de muitos governos que não ligaram. É só ir em Minas Gerais e ver o Rio da Velha totalmente poluído, jogando água no Rio São Francisco, quando o governo do estado deveria cuidar da nascente do Rio
do Rio da Velha e de outros afluentes do Rio São Francisco, para que as nascentes não morressem, porque o rio também tivesse sempre com o seu limite máximo de água. Presidente, quem vai decidir o futuro do Brasil? A Justiça, o Congresso ou o povo brasileiro? As urnas vão prevalecer? Eu acho que sempre o povo vai prevalecer, sempre, sempre. Obviamente que cada um tem a sua função, a Justiça tem o seu papel. O problema é que nós estamos com a política judicializada e o judiciário politizado. Esse é um problema. E você disse uma coisa aí muito séria, Rogério. Você hoje está sem nenhuma instituição com credibilidade. Você liga a televisão na TV Justiça, é só briga entre os ministros, ou seja, dando um exemplo ruim para a sociedade brasileira. Você, o presidente, não tem credibilidade. Os partidos estão muito mal na imagem do público. A Câmara está muito mal, o Senado está muito mal, o Poder Executivo está muito mal. Ou seja, então é preciso reconstruir esse clima de paz na sociedade para que as políticas possam acontecer e o Brasil volte a crescer. Qual o futuro, para finalizar, que o senhor vislumbra para o país diante de tantas incertezas? Eu sou otimista, Rogério. Você sabe que um cidadão que nasceu em Caetés e não morreu de fome até os 5 anos de idade não tem por que ter medo do futuro. Eu sou otimista, acho que o Brasil tem conserto, acho que o Brasil pode dar um salto de qualidade, o Brasil pode recuperar prestígio no exterior, o Brasil pode voltar a exportar, o Brasil pode voltar a ter desenvolvimento industrial aqui, ter emprego, sabe, ter consumo e ter desenvolvimento. Eu vejo isso com a maior clareza do mundo e eu tenho uma coisa comigo, Rogério, que é o seguinte: governar é fazer o óbvio, é fazer aquilo que todo mundo sabe o que tem que fazer. Você sabe, Rogério, o que tem que fazer. O povo que te ouve sabe o que tem que fazer. A dona de casa que está nos ouvindo sabe o que tem que fazer. Acontece que os governantes até sabem o que fazer antes de ser governo. Quando são governo, começa a inventar e começa a tentar fazer firula, quando, na verdade, nós temos que ter consciência de que o que faz esse país crescer é o pobre estar inserido, incluído no mercado. Quando a dona de casa tiver R$10 a mais para comprar um pão a mais, para comprar uma roupinha a mais, para comprar um quilo de feijão a mais, a economia começa a crescer. Quando o pobre tiver mais pobre e a economia girar em torno de 35% da sociedade brasileira, sabe? O Brasil vai estar bom, sabe quando, Rogério? Quando os ricos estiver chamando o aeroporto de rodoviária. O Brasil vai estar bom quando algumas pessoas estiverem incomodando, que tem muita gente entrando em restaurantes, muita gente frequentando o cinema, muita gente frequentando o teatro. Aí vai ficar, o Brasil vai ficar bom, porque significa que o povo está participando. Ok, para fechar definitivamente, enfim, como é que o senhor avalia a atuação nesse momento do Ministério Público e da Justiça brasileira, presidente? Rogério, veja, eu tenho um carinho pela instituição Ministério Público, até porque eu fui constituinte em 88 e nós fortalecemos muito o Ministério Público, nós fortalecemos muito a Polícia Federal. O que me preocupa? Me preocupa na atuação do Ministério Público, sobretudo na Operação Lava Jato, quando eles transformam a operação numa coisa política. Parece mais um partido político do que uma investigação. Eles estão mais preocupados em vazar para determinados órgãos de comunicação do Brasil as denúncias ainda sem provas do que juntar provas. Eu, por exemplo, tenho vários inquéritos, até agora não tem uma prova, uma única prova material, absolutamente nada, sabe? E se você for olhar o imaginário da opinião pública, eu já poderia estar condenado. Tem gente que não pode andar na rua. E eu, graças a Deus, tenho uma relação com o povo que me permite andar na rua de cabeça erguida e me permite desafiar o Ministério Público. Eu já provei a minha inocência. Eles é que têm que provar a minha culpa agora. Mas eu acho que é uma instituição que nós precisamos ter muito carinho, sabe? Temos que preservar a autonomia do Ministério Público, a autonomia da Polícia Federal, para que eles continuem fazendo o serviço. Eu não concordo com a forma que eles estão fazendo, não concordo com o jeito. Eles podem prender o dono de uma empresa, mas não precisa quebrar a empresa.
Porque quando eles quebram a empresa, quem paga o pato são os trabalhadores, que não tem nada a ver com o que aconteceu. Se algum empresário praticou corrupção numa empresa e ele tem que ser preso, que se prenda o homem, que se tire ele da direção da empresa, mas deixe a empresa funcionar, porque a empresa é uma instituição jurídica que ela gera emprego, gera a melhoria de vida de muita gente nesse país. Lamentavelmente não é assim que eles estão vendo e estão contribuindo para destruir um pouco esse país. Bom, presidente Lula, inclusive com relação ao processo que o senhor está respondendo na Justiça e foi condenado em primeira instância, o senhor argumenta que sem provas, né? O processo já está na segunda instância. Isso lhe preocupa? Não, não me preocupa. Deixa eu te dizer uma coisa, Rogério. A sentença do juiz Moro, na verdade, ela me absolve. Porque ela reconhece que o apartamento não era meu, que não é meu, que o apartamento não é meu. Olha, mas eu disse ao Moro no meu depoimento, ele não tinha como não me condenar, ele estava condenado a me condenar. Porque, na verdade, eles estão subordinados à grade dos meios de comunicação, sobretudo, eu vou dizer, sobretudo da Rede Globo de televisão, sabe, da revista Veja, da revista Época, da revista Isto É, há um conluio em que as pessoas são condenadas pelas manchetes dos jornais. Você sabe quantas horas de Jornal Nacional eu tenho contra mim? Mais de 20 horas. Mais de 20 horas. Sabe quantas páginas de jornais, quantas capas de revista? São 59 capas de revista. Os tucanos não aguentaram uma, caiu todo mundo. Sabe? E por que eu aguento? É porque eu tenho muita gente nesse país que me conhece e que confia. Então eu não só vou resistir, como vou derrotá-los, vou provar que sou inocente e eu acho que um dia alguém vai ter que pedir desculpas para mim. Presidente, está na hora de ir para a estrada, né, presidente? Continuar com a caravana. Está na hora, querido. Está na hora, Rogério. Eu quero te agradecer mais uma vez e dizer para você que é muito bom falar com você, falar com o povo de Lagoas e estou pegando o ônibus para Recife. Um abraço, Rogério. Aliás, o senhor fez isso, né, anos atrás, não sei se foi ônibus, não sei se foi caminhão, mas saiu de Caetés e foi vencer no... Aí foi de pau de arara. Os tempos mudaram, os tempos são outros, meu caro Lula. São outros, um abraço, querido. presidente. Um abraço, querido. Fique com Deus. Bom dia, boa viagem. Fique com Deus. Aí está, portanto, o Wagner Oliveira, a participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nossa